Tercera descripción. Ensamblaje de antena acuario. Dipolo. Conjunto formado por dos entes físicos de caracteres contrarios u opuestos y muy próximos. Foco. Lugar en que está reconcentrado algo y con toda su fuerza y eficacia. dBi. Corresponde a la ganancia ideal de una antena que irradia la potencia recibida de un dispositivo al que está conectado. Polaridad. Condición o propiedades opuestas en partes o direcciones contrarias como los polos. Podemos apreciar aquí el dipolo de la antena acuario. Todo dipolo, ya sea de la antena acuario o otro tipo de antenas, consta de dos polos. En el polo positivo irá el centro del cable coaxial, que es de cobre macizo, y en el polo negativo irá la malla. En esta imagen podemos apreciar una antena casera en contraposición de una antena comercial de 24 decibelios al descubierto. Ensamblaje de antena acuario, video número 1. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a instalação de uma antena para 2.4, né, uma antena wireless, a MM2425. Vamos fazer alguns procedimentos de montagem da antena, instalação, ligação no computador e tudo mais. Então, quando a gente tira a antena da embalagem, nós vamos achar aqui a parábola, né, a grade refletora. Vamos ter aqui o dipolo, né, o segundo refletor do dipolo e os apetrechos aqui de fixação da antena, além do manual de instalação todo detalhado, que mostra aqui o diagrama de radiação da antena, as características da antena, a relação de onda estacionária, as partes, né, que estão detalhadas aqui, todo o procedimento de instalação, né, inclusive algumas dicas de instalação. Okay? Então, quer dizer, mesmo que você não tenha assistido essa aula, com o manual vai ser possível a realização da montagem dessa antena. Então, por onde a gente começa? Vamos começar primeiro com a montagem do refletor no dipolo. Então, eu tenho o dipolo e tenho o refletor. Então, eu tenho aqui os dois castelinhos que vão ser introduzidos nesses dois furos do refletor e fixados com um parafuso. Então, é essa aqui a posição ideal. Ó. Então, vamos fazer esse movimento aqui de encaixe, ok? E agora vamos pegar aqui um parafusinho, né? E esse parafuso vai ser encaixado aqui. Então, Hamilton, coloca para mim aqui o parafuso. É um parafuso Phillips, né? Ele vai ser introduzido no terminal do meio. E simplesmente fixado aqui, ó. Então agora vamos dar um aperto final aqui. Pronto. Fixado o refletor, né? Vai ficar dessa maneira. Muito importante é o seguinte: se a antena for montada dessa maneira no mastro, ela está na polarização vertical. Se o dipolo, né, estiver dessa maneira aqui, ó, ele está na polarização horizontal, tá? Então, vertical, horizontal. Próximo passo é montar o dipolo na parábola. Então, temos aqui a grade, né, a nossa parábola, e esse dipolo vai ser introduzido aqui, de maneira que esses dois furos coincidam com esses dois furos da parábola. Então, dessa maneira aqui, ó. Ok? Muito bem. Para fixar esse dipolo, eu vou necessitar de dois parafusos. Ok? Esses dois parafusos que vão estar aqui. Porém, aqui atrás vai o suporte de fixação da minha antena. Vai esse suporte aqui, que tem que ser introduzido aqui. Ok? Então vamos lá. Para fixação do suporte, eu vou utilizar aqui uma arruelinha de pressão.
né? Essa arruela de pressão vai ser introduzida no parafuso, né? O parafuso vai ser transpassado. Vou colocar uma outra arruela e a porca de fixação. Então é isso aqui que vai ser a montagem do meu elemento de fixação, tá? Então vamos lá. Parafuso e arruela de pressão. Arruela e porca. Da mesma maneira, fazer o segundo parafuso de fixação. Parafuso, arruela de pressão, arruela e porca. Então vamos lá. Muito bem. Agora o próximo passo é o que? É dar um aperto aqui nesses parafusos, né? Então aqui com duas chaves ou uma chave e um alicate é possível fazer esse aperto, tá? Então, quer dizer, com uma chavinha eu seguro de um lado, do outro lado eu aperto. Embaixo o mesmo procedimento, fixo com uma chave, aperto para mim, do outro lado promovo o aperto. Às vezes não é necessário nem uma segunda chave, porque deu o início do aperto, a arruela de pressão já trava, então com uma chave só já é possível dar esse aperto. Tá? Então está aqui a antena montada, ok? O próximo passo é a fixação dela no mastro, que vocês vão ver na segunda parte do nosso filme. Ensamblaje de antena Aquario, video número 4. Bom, o próximo passo é fazer a conexão da antena ao equipamento. Em toda instalação de antenas, né, como vocês têm acompanhado em nosso curso, é necessário 3 equipamentos básicos, que seria o quê? A antena, o cabo e o equipamento. O que seria o equipamento? Nesse caso, poderia ser lá o nosso access point, nosso rádio, nosso router, nossa bridge, nossa plaquinha de rede, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu sempre vou ter antena, cabo e equipamento. Okay? Para fazer a conexão da antena ao cabo de descida, né, principalmente nessa faixa de frequências mais altas, o ideal não é usar o cabo fino, é utilizar o cabo grosso, tá? Principalmente em distâncias maiores. Nesse caso, eu vou utilizar o cabo fino apenas a título de ilustração. Mas uma dica muito importante, tem muita gente que vai conectar um conector macho no fêmea, o que ele faz? Ele conecta aqui e acaba torcendo todo o conjunto na hora de fazer essa fixação. Se você torcer o conjunto, o que acontece? Torcendo essa parte, você roda a malha que está prensada dentro do conector e acaba soltando ela aqui dentro. E com isso você vai perder sinal até ponto da antena não receber nada. Então a maneira correta de fazer essa fixação do conector é segurar o conector fêmea bem firme, introduzir o macho e girar apenas a rosca. Nunca se deve girar o corpo de nenhum dos dois conectores, seja o macho ou a fêmea. Então você tem que girar apenas a rosca, só esse movimento. Pode notar que essa parte fica fixa e essa parte fica fixa. Tá? Apertou bem? Apertou. Próximo passo é o que? É isolar, vedar isso aqui contra a umidade. Por quê? Porque a umidade é inimiga número 1 do sinal. Tá? Então, se entrou umidade dentro do cabo coaxial, o sinal que vai chegar na outra ponta é mínimo, tá? Vai ter muita perda.
E pior ainda, pode essa umidade entrar pelo cabo coaxial, dependendo de como foi instalado, e ela entrar toda na antena lá. Aí você vai perder todo o cabo, seja o de descida, seja o cabo que prende no dipolo da antena. Então é muito importante que essa conexão seja bem vedada. Para vedar, existem alguns procedimentos. Podemos utilizar aquela pasta de silicone, né, aquela borracha de silicone que a gente encontra em lojas de material de construção. Podemos utilizar fita isolante de autofusão, né? Podemos utilizar, por exemplo, um produto que é uma fita isolante líquida, né? Olha, isso aqui é uma fita isolante líquida, que também é um produto muito interessante para fazer esse tipo de vedação. Mas o ideal é que se passe aqui, por exemplo, a fita isolante líquida ou o silicone, depois pega aqui a fita isolante de autofusão, passa por cima, passa mais uma camada de fita isolante de autofusão, ou de fita isolante líquida, ou da borracha de silicone. Mas o ideal é que isso fique muito bem vedado. Okay? O próximo passo, então, é levar a outra ponta do cabo coaxial e essa outra ponta vai ser ligada ao nosso equipamento. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma plaquinha de rede, né, eu tenho que ligar essa ponta a esse conector. E como vocês podem ver, não encaixa. Por que não encaixa? Porque cada fabricante utiliza um conector de acordo com, vamos dizer, com a vontade dele. Então não existe uma padronização. Para isso eu vou fazer uso de um kitzinho adaptador, tá? E esse kit adaptador, ele vai conectar no cabo coaxial e a outra ponta vai conectar na plaquinha de rede nossa. Tá? Então esse adaptador aqui é muito conhecido como MP1, né? Que é o nosso código da Antenas Aquário. Né? Ele é um conector tipo SMA macho reverso, para encaixar no pino SMA fêmea reverso. Por que fêmea reverso? Porque, como vocês podem ver, é um conector SMA fêmea, porém ele tem o pino interno macho. Né? Então por isso que ele é chamado de fêmea reverso, e no caso o de conexão é o macho reverso. Então ele vai ser encaixado na nossa plaquinha do computador, tá? E a outra parte, né, vai ser encaixado no final do nosso cabo coaxial, né? O cabo coaxial, vou encaixar ele aqui. Né? Então seria essa a instalação, ficaria antena, cabo, o pigtail, que é o meu kit adaptador, e meu equipamento. Quem que é o equipamento? No caso, um access point, um router, uma bridge. No nosso caso, nós usamos uma plaquinha de rede. Okay? Bom, vamos ver então na prática. Agora nós vamos fazer essa instalação no nosso computador ali, de teste, e vamos ver se a gente consegue captar um access point, mostrar aí o direcionamento da antena, ok? Ensamblaje de antena Aquario, video número 5. Pessoal, então aqui nós vamos fazer uma instalação, né, utilizando mesmo o cabo fino, que é a título ilustrativo, mas vamos ter a antena, o cabo de alimentação, né, que o cabo está chegando até o pigtail, e o pigtail está ligado na minha plaquinha de rede aqui do meu computador. Ok? Bom, o software aqui da placa de rede, ele consegue mostrar para mim o nível de sinal recebido. Né? E esse nível de sinal recebido varia de acordo com o direcionamento da antena. E pior ainda, se por um acaso eu mudasse a polarização da minha antena, ou seja, ao invés de deixar ela na vertical, que é da maneira que está a minha antena do access point, a antena do meu access point está na vertical. Se eu colocar a minha antena na polarização horizontal, o que acontece no sinal? O sinal também cai. Então é muito importante que as polarizações estejam coincidentes. Tá? Se a antena transmissora
está na vertical, a receptora tem que estar na vertical. Se a transmissora estiver na horizontal, a receptora está na horizontal. Ok?